Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora da nossa congregação, Congregação Batista no Jardim Gá. Nós ficamos ali na rua Lusiânia, em frente à Escola Municipal Cora Coralina, no bairro ali de Jardim Gá. Queridos, estamos hoje na nossa Escola Bíblica, hoje com um assunto novo, com um tema novo, com estudo novo. Nós ficamos as últimas 3 semanas falando sobre quem é o Espírito Santo. E hoje nós vamos estar falando sobre a certeza, a convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. Então nós precisamos estar atento a isso. Vamos estar orando, iniciando a nossa escola bíblica dominical. Você que está já entrando conosco, seja bem-vindo. Você que vai estar assistindo depois, também seja bem-vindo. Não esqueça de pegar a sua Bíblia, de pegar o seu bloco de notas, porque na escola é assim, Nós temos que estar atentos e saber que precisamos anotar algumas coisas, sublinhar ali a palavra de Deus, para que aquele texto fique guardado em nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta manhã de domingo. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui online. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos fortalecido, porque o Senhor, meu Deus, tem verdadeiramente nos guardado, nos protegido, nos livrado de todo o mal. Senhor, quero pedir a Tua bênção sobre a vida, nesta hora, daquelas pessoas, dos irmãos e amigos que estão conosco aqui no Facebook, participando da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Queremos apresentar também ao Senhor, Deus, cada membro, cada discípulo ali da nossa congregação, que o Senhor possa estar abençoando os Teus filhos com todas as sortes de bênçãos. Pedimos ao Senhor nesta hora também, Senhor, sobre a vida da primeira Igreja Batista no Jardim Gá, igreja mãe da nossa congregação. Pedimos ao Senhor pela vida do pastor Jonas, a irmã Jaciara, toda aquela igreja, Senhor, toda a diretoria daquela igreja. Guarda os Teus filhos, abençoa os Teus filhos. Coloco de uma forma especial, ó Deus, a vida dos Teus filhos que fazem parte, que aderiram ao plano de adoção missionária, Pai. Que tem com isso ajudado as suas ofertas para a nossa congregação ali, Senhor, na manutenção da nossa congregação. Pedimos ao Deus nessa hora também pelo bairro do IP, o bairro do Engar, a cidade de Lusiânia, Deus, onde está ali a igreja mãe e a congregação. Quero pedir ao Senhor também, meu Pai, em nome de Jesus, pela minha igreja, a igreja que eu sou membro, que eu congrego, a PIB do Valparaíso, abençoa ali, Pai, diretoria, diáconos, líderes do PGM, abençoa o pastor Luiz Cláudio Peçanha, a sua família, guarda-os em Tua presença, debaixo das Tuas poderosas mãos. Abençoa a minha vida, abençoa a vida da minha esposa, abençoa a nossa família, abençoa o nosso ministério. Pai, continua nos fortalecendo, nos guardando, nos guiando, ó Deus, sempre com a Tua misericórdia. Nos dá hoje, ó Pai, um estudo abençoado e que Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar visitando os nossos corações nesta manhã e fazendo, ó Deus, as Suas principais funções, que é nos ensinar, que é nos convencer, Deus, a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, queridos.
Quero ler com os irmãos nesta manhã. Quero ler com os irmãos nessa manhã o nosso texto principal. 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 11. 1 João, capítulo 5, versículo 11. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, do 11 até o 13. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O verso 13 que diz, estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, esse texto, ele por si só, ele já nos dá uma orientação a respeito básico aí do que é a salvação, né? Então ele diz que se essas coisas nos escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Então é interessante termos esse entendimento do texto, para que nós venhamos a ter essa certeza, essa convicção de que nós já temos a vida eterna, né? Nós já temos a vida eterna. Então, amados, por que esse estudo hoje sobre ter convicção da salvação? Primeira coisa que nós precisamos entender que o nosso inimigo, ele não desiste jamais. Eu costumo dizer isso, que o inimigo das nossas almas, o diabo, o Satanás, ele não desiste de nós. Você pode ter servido a ele na ignorância, da religiosidade ou de qualquer outra coisa por muitos anos. Mas a partir do momento que você se converte, a partir do momento que você recebe a Jesus, a partir do momento que o seu nome é escrito no livro da vida, a partir do momento que você deixa de sair, deixa de estar nas trevas e é transportado para a luz, a partir do momento que você deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho de Deus, alguns crentes, alguns irmãos acham que o inimigo, ele para de tentar contra nós. É como se ele ficasse assim, de braços cruzados, e dizendo, não é verdade, eu perdi fulano, eu perdi fulano. E aí ele fica de braços cruzados, só laboriando, vamos assim dizer. E na verdade não é. Eu costumo dizer que o inimigo, ele não desiste de nós. O inimigo, ele sempre vai fazer alguma coisa para que nós voltemos, para que nós retornemos às trevas, a servir a ele. Então, uma das coisas que o inimigo mais trabalha na mente nossa, principalmente na mente dos novos convertidos, é a incerteza, é a dúvida a respeito de que se nós realmente somos salvos ou não. Até porque, queridos, a maioria das religiões, elas exigem das pessoas que assim as seguem, dos seus adeptos, alguns sacrifícios, para que a pessoa ela seja ali inserida, para que a pessoa seja ali venha a entrar, venha fazer parte, Algumas religiões exigem sacrifícios, e no cristianismo a única coisa que é pedido é que você creia.
né? É pedindo que você aceite no seu coração e mais nada. E aí vem aquelas coisas, né? Mas o diabo vem colocando na mente da pessoa, mas você fez tanta coisa errada, né? Você praticou tanta coisa errada e agora está dando uma de crente, está dando uma de salvo. E começa então a vir as dúvidas, né? E nós precisamos trabalhar isso, repreender isso na nossa mente. Irmãos, receber Jesus, ter Jesus na sua vida, foi, sem dúvida alguma, a coisa mais importante, né? A decisão mais importante da sua vida. Sem sombra de dúvida alguma. Nenhuma outra questão é mais importante do que selar o seu destino, a sua eternidade. Então não existe outra coisa mais importante. Não houve outra coisa mais importante. Se você pensa que há alguma coisa mais importante, hoje de manhã você vai mudar, né, de ideia. Porque, queridos, para nós cristãos, né, o dia que você recebe Jesus, não é o dia do seu batismo, preste atenção, porque o batismo não salva, mas o dia que você recebe Jesus no seu coração é o dia mais importante da sua vida. Eu fico vendo na TV, né, nos jornais, né, situações que ocorrem onde a pessoa ela passa por um triz da morte. E aí os jornalistas, né, para enfatizar, dizem, ele nasceu de novo, né? Uma bala perdida, um acidente, né? O jornalista diz, ele ou ela, o dia que você decidiu no seu coração, dizendo, a partir de hoje, Senhor, eu te sirvo. A partir de hoje, Senhor Deus, eu me arrependo dos meus pecados. A partir de hoje, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Aquele dia fez toda a diferença na sua vida. Aquele dia, ele marcou, né, como a nossa história é marcada, antes de Cristo e depois de Cristo. Ali acontece um novo marco na sua vida. Aquele dia foi o dia mais importante, a decisão mais importante da sua vida. Hoje, são 22 de novembro, e há 2 dias atrás, eu postei nas minhas redes sociais, né, a minha comemoração, a minha alegria, a minha gratidão ao Senhor de ter completado 32 anos com o Senhor Jesus Cristo, onde eu me converti no dia 20 de novembro de 88. Essa data para mim, ela é a data mais importante da minha vida, né? É a data mais importante da minha vida. Eu considero ela como a data do meu aniversário com Cristo. Eu tenho a data do meu nascimento, tenho a data do meu aniversário com Cristo, que é 20 de novembro. Eu lembro claramente também da data do meu batismo, né? Eu me converti em 20 de novembro de 88, me batizei em 26 de fevereiro de 89, mas 26 de fevereiro de 89 foi um cumprimento à ordenança do Senhor Jesus Cristo, referente ao dia principal, né? 20 de novembro de 88, que eu me converti a ele. Então, queridos, nós precisamos entender que agora precisamos crer nessa salvação, né? Ah, sou crente, né? Mas é necessário crer de uma forma real nessa salvação. O inimigo, como eu falei, das nossas almas, ele faz de tudo para que não creiamos na nossa salvação. Às vezes ele até nos acusa, né? Porque é esse o principal papel do diabo. A palavra diabo, né, significa acusador. E é esse o papel dele, está lá em Apocalipse, né? De estar nos acusando dia e noite, 24 horas. É o papel dele. E é isso que ele não faz apenas não na frente, não diante do Senhor, mas ele também faz isso na nossa mente. Então ele quer nos tirar toda a nossa estabilidade emocional, nossa estabilidade espiritual,
ele quer abalar nossa fé, né? Então por isso ele fica com essa acusação dia e noite contra nós, né? Ele nos acusa do nosso passado, tentando nos trazer à memória os nossos erros, os nossos pecados que nós cometemos no passado. Mas nós temos que lembrar a ele de uma coisa. Eu me lembro, lendo sobre os reformadores, né, de uma experiência espiritual que o pai da reforma, Martinho Lutero, teve. Martinho Lutero, ele, antes de ter um encontro com o Senhor, né, e ser ali o ícone da reforma protestante, era um padre. Ele era um padre, ele bebia, ele se prostituía, né, ele ia para a zona de baixo meretrício, e de repente, por sendo ali incitado pelo Espírito Santo de Deus, ele vê ali na biblioteca do mosteiro um livro, né, na estante ali, mas um livro diferente de todos os outros livros. Até porque aquele livro, ele estava acorrentado, havia correntes prendendo aquele livro ali. Todos os outros livros estavam disponíveis para ser lido, mas aquele livro, não. E aquilo despertou uma curiosidade dele, né? Sempre é assim, né? O que é proibido para nós parece que atiça mais a nossa vontade, não é verdade? E ali, então, ele conseguiu pegar aquele livro, conseguiu tirar as correntes que prendiam aquele livro ali, e assim que ele abriu aquele livro, que era a Bíblia Sagrada, ele então começou a ler Romanos. E um dos versículos principais que ele leu foi a respeito da fé, né? Que o Senhor nos justifica, né? Que a fé é que nos leva à salvação. Naquele período ali estava as indulgências, né? O Papa vendendo perdão, o Papa trocando lotes, terrenos, riquezas por lotes no céu. E aquilo ali então fez com que o coração do Martinho Lutero incendiasse. E depois da reforma, né, já ele com a sua vida consertada diante de Deus, ele ali no seu momento devocional, no seu momento de oração, ele diz em um dos seus livros, né, que Satanás se materializou diante dele. Que ele nunca tinha tido uma visão daquela, e Satanás se materializou diante dele. E Satanás então estava materializado na frente dele com um pergaminho. E naquele pergaminho, queridos, Satanás mostrava para ele que estava escrito ali todos os pecados que Martinho Lutero havia cometido. Prostituição, mentira, engano, trapaça, né? Recebeu suborno, tudo que Martinho Lutero fazia, que somente até algumas coisas, somente ele sabia, que ninguém viu, estavam escritas ali. E quando Martinho Lutero viu aquilo, e Satanás sorria muito, né, diante dele, com aquele pergaminho, com todos os seus pecados, Martinho Lutero olhou para ele e disse: está faltando uma coisa aí. Está faltando uma coisa nessa lista. E Satanás então se espantou, né? E ele disse: escreve aí, ó, no fim da lista: o sangue de Jesus Cristo me purificou de todos os pecados. Aleluia. E naquele momento, Satanás então some da frente dele. Martinho Lutero sabia que tinha pecado muito, mas Martinho Lutero sabia o poder do sangue de Jesus. Martinho Lutero sabia que Jesus o havia perdoado. Queridos, se isso também tem acontecido com você, não nessa intenção, né? Nessa coisa, mas dentro do seu coração, nós precisamos entender o seguinte: que o Senhor, diz a palavra de Deus, que Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, que nem o próprio Deus, que é soberano, onisciente, onipresente, onipotente, a Bíblia diz que se lembra dos nossos pecados. Então, queridos, se Deus, que é poderoso, Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, e a Bíblia diz, a Bíblia não pode mentir, né? A Bíblia diz que Ele não lembra. Quem sou eu para estar lembrando?
Quem é o diabo para estar lembrando dos nossos pecados? Para estar jogando na nossa cara, dia e noite, nossos pecados. Então, faça como Martinho Lutero, né? Diga ao diabo, diabo, falta você escrever aí, ó, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. A palavra de Deus diz, queridos, em 1 João, capítulo 1, verso 7 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Continua o texto que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No dia que você aceitou Jesus, você foi levado a fazer uma oração de confissão. E naquela oração de confissão você disse ao Senhor que se arrependia de todos os seus pecados. Naquela oração de confissão que você foi levado a fazer, você pediu ao Senhor para escrever o seu nome no livro da vida. E naquele dia, aquilo foi selado no céu. Aquilo naquele dia aconteceu. Os seus pecados foram perdoados. Você foi purificado diante do Senhor. E o seu nome foi escrito no livro da vida. Então, queridos, a primeira coisa é que nós temos que entender que a partir do momento que nós recebemos a salvação, Deus tem projetos para a sua vida, né? E a primeira coisa é que Deus tem um propósito para a sua vida. Você não foi salvo, né, para ficar aí, como dizem, né, as pessoas, de bobeira. Você não foi salvo para ficar em um banco sentado de igreja. Você não foi salvo simplesmente para ser um bibelô de Deus, né? Algo que as pessoas olhem, comentem, né? Algo para ficar lá na prateleira do Senhor. Não, você foi salvo, mas você foi salvo com um propósito. A palavra de Deus diz em João, capítulo 3, versículo 16, um dos textos mais conhecidos no mundo, né, da palavra de Deus, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, Ele quer dar para toda a humanidade a vida eterna. A vida eterna é segura, a vida eterna é abundante, porque é a vida que recebemos por meio de Cristo Jesus, mesmo depois que o homem pecou, amados. E ele providenciou, mesmo com a queda de Adão, de Eva, ele providenciou a nossa salvação por intermédio de Jesus. Você pode ver como um pecado entrou no mundo no primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, primeiro livro, Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo, capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, lembra da lição da Bíblia, né? Capítulo 3, o 3 é o número maior, né? Você vai lá, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3 é o número maior, e versículo 1 ao 21, mostra lá a queda do homem e da mulher por desobediência, e o que causou isso? A terra foi amaldiçoada, o homem foi amaldiçoado, né? Então ali o homem foi afastado de Deus. Isso que o Senhor colocou para fora do jardim do Éden o Adão e a Eva. Só que Jesus, ele veio trazer reconciliação, ele veio trazer o homem para perto de Deus, né? E é necessário que o homem, então, receba esse benefício do Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, ele tem um projeto, né? Ele tem um projeto, ele tem algo para nós, né? Ele tem um propósito para nossas vidas, que é a vida eterna. Irmãos, eu fico observando como é que as pessoas têm feito. Essa vida daqui, essa vida que nós temos, hoje é raro uma pessoa viver
100 anos, 140 anos, é muito raro. Na China ainda você vê isso, em alguns outros países você vê, né? No Brasil, raramente você vê uma pessoa chegar aos 130 anos. O que é que eu quero dizer com isso? E quando a pessoa chega a essa idade já, ela já está ali praticamente inválida, né? Não tem mais força, não tem mais vitalidade, não pode comer qualquer coisa, não pode ficar na rua, não pode estar na festa, não pode, às vezes precisa de um aparador para andar, de uma cadeira de roda, precisa de um home care dentro de casa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que independente de 100, 140 anos, a vida é muito curta. E o prazo dessa vida que é curta, né, ela se consome muito rápido. Ela se consome muito rápido. Nós estamos vivendo uma geração que hoje você liga o jornal, seja que emissora for, todos os dias, no Brasil todo, são centenas de jovens sendo mortos. Briga de trânsito, drogas, assassinato por diversas modalidades, bebe e vai para o trânsito, morre, né? Às vezes está indo trabalhar, vem um que bebeu a noite toda, bate no teu carro e a pessoa morre. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Que a vida aqui ela é curta. Você que está me assistindo agora, vai me assistir depois, basta você dar um relance de uma olhada para trás e você vai ver que há pouco tempo atrás você tinha 18 anos, 20 anos. E hoje você já tem uma idade. Eu olho para trás, eu tinha 17 anos quando me converti. Hoje eu estou com 49, 32 anos se passaram. Mesmo com 49 anos de idade, a saúde, né, já não é a mesma. O vigor já não é o mesmo. E eu fico vendo pessoas querendo cuidar do corpo, né, para ter uma qualidade de vida melhor. E de repente eu vejo, né, cara que foi a vida toda um jogador de futebol, um atleta, aí pã, morre do coração. Outro dia eu estava conversando com minha esposa sobre isso. Rapaz de 48 anos, foi técnico de um time de futebol, né? Então foi um cara que foi atleta, um cara que se alimentou bem, um cara que foi bem cuidado, tinha personal training, tinha academia. Morreu, infartou, morreu. Né? Ou seja, a vida é muito curta. O propósito de Deus para nós é que é a eternidade. E para que esse propósito da eternidade se cumpra em nós, que é a salvação que estamos estudando hoje, para que esse propósito de eternidade, para que esse propósito de salvação se cumpra em nossas vidas, nós precisamos viver a vida terrena, a vida carne e osso nessa terra, como se fôssemos partir amanhã. Ou seja, voltar a nossa vida para Deus. Negar os prazeres que o mundo oferece. Negar, né, o que a nossa carne anseia. Porque é uma luta constante entre nós, entre o nosso espírito e nossa carne. A nossa carne quer tudo que nos afaste de Deus. Quer bebida, quer drogas, quer festa, quer mentira, quer prostituição, né? Quer tudo que agrada a carne. Mas o nosso espírito, ele quer tudo o que agrada a Deus. O nosso espírito é aquele que nos toca quando a gente ouve um hino evangélico e a gente chora. O espírito é aquele que a gente está às vezes passando por um lugar e ouve uma palavra, um pastor pregando uma mensagem, e aí nós somos tocados. É quando estamos num cemitério, no enterro de uma família, e tem ali um padre ou um pastor pregando, e você ali é tocado. Mas o que é que acontece? Quando você sai dali, tudo volta ao normal. Você volta a ser o que você sempre foi. Por quê? Porque o seu espírito está fraco. O que está fortalecido em você é a carne. Novo convertido, eu li um material sobre, né, sobre novos crentes, e naquele material falou algo, uma ilustração boba, mas que marcou minha vida. Ele disse, olha, pega 2 cachorros,
Pega 2 cães, um preto e um branco. Pega o preto e alimenta bem ele. Dá ração, dá vacina, leva periodicamente no veterinário, leva periodicamente ali no pet, né, para fazer a tosa, para dar banho, tomar as vacinas. Mas deixa o branco lá, acorrentado, sem comida, sem água, sem cuidado, muitas das vezes tomando chuva, tomando sol, e depois pega os 2 e coloca para brigar. Né? Pega os 2 e coloca para brigar. A pergunta é, qual dos 2 cães vai prevalecer naquela briga? Qual dos 2 cães? O preto, que foi bem cuidado, bem alimentado, né? Comida de pet de primeira. Tem comida de pet aí, irmãos, que o quilo é 3, 4, 5 vezes maior do que a carne mais cara que hoje estamos tendo. Né? Então pega aqueles dois cães e coloca para brigar. O preto, que foi bem cuidado, vacinado, né? E o branco, que estava lá passando fome, sem comida, sem água, sem cuidado. Com certeza absoluta, o preto vai destroçar o branco. E é isso que acontece dentro de nossas vidas. A guerra, a batalha diária entre a carne e o espírito. E o que é que vai vencer? O que estiver bem alimentado. E quem é que está alimentado? Na maioria das pessoas que infelizmente não tem uma aliança com Deus. A carne. E como é que alimenta a carne? Como é que a carne fica mais forte? Fazendo o que ela gosta. Prazeres, luxúria, né? Bebida, drogas, farras. Tudo o que alimenta a carne deixa a carne mais forte. Mas o que é que alimenta o espírito? Oração, louvores a Deus, leitura da palavra, estar congregando, ouvir a palavra de Deus periodicamente, não somente ouvir, mas praticar, porque a Bíblia diz que quem ouve a palavra de Deus é de Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra. A Bíblia diz que aquele que ouve e pratica é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha, que vai vir sim ventos, tempestades, né, inundações, mas a casa vai estar lá firmada na rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, né, é como uma casa construída na areia. Agora mesmo, no estado de Minas Gerais, um edifício, né, segundo os repórteres, é um edifício de semi-luxo e estava em sua fase de acabamento para ser entregue aos moradores. Com uma chuva que deu e um vento muito forte que deu, o prédio ele inclinou, ele tombou. E acreditam, né, a Defesa Civil, que a fundação daquele edifício não foi bem feita. Então o que eu quero dizer, irmãos, é que a nossa carne, né, ela precisa ser morta. A nossa carne, ela precisa ser vencida dia por dia. A nossa carne é como uma fome, né? Você está com fome, você pode ir no churrasco lá, você pode comer um boi inteiro. Você pode comer um boi inteiro. Mas depois você vai sentir fome de novo. Porque a fome e a sede, nós nunca conseguimos matar. Amenizamos, comendo todo dia, né? Café, almoço, janta, água, suco. Mas quando chega a hora dela, ela volta. Estou com fome, estou com sede. Então, queridos, nós precisamos entender que o propósito de Deus para nossas vidas é a eternidade e a salvação. E para que nós cheguemos a esse propósito de Deus, nós temos que entender que aqui, nossa estadia aqui na Terra, ela é para fazer a nossa carne ser morta e não para satisfazer a carne.
Queridos, se todos soubessem o que é o céu, se todos soubessem o que nos aguarda no céu, nós abriríamos mão de tudo aqui nessa terra. O apóstolo Paulo diz que olho nunca viu, mente nunca conseguiu imaginar. Né? Pensa em alguém inteligente que você conhece no mundo. Pensa em uma pessoa inteligente. Pois é, essa pessoa inteligente, ela nunca vai conseguir imaginar o que nos aguarda no céu. E por que acabar com tudo por uns míseros anos aqui nessa terra? No céu não sentiremos fome, no céu não sentiremos sede, no céu não haverá doenças, no céu não haverá morte, no céu não haverá tristezas, decepções, angústias, perseguições, no céu não haverá o diabo dia e noite nos acusando, nos perseguindo, nos perturbando, no céu não haverá falsidade, no céu não haverá traição. Teremos o Senhor ao nosso lado, dia, né, o tempo todo, teremos os anjos ali conosco, teremos gozo abundante no céu. E por que trocar tudo isso por uns míseros anos de prazer nessa terra? É como se você não quisesse trocar um Fusca 68 todo acabado por uma Ferrari 2020 recém saída da concessionária. Pense nisso, queridos. Amados, segunda coisa que nós precisamos entender é que é preciso que você sinta necessidade da salvação. Você que está me escutando aí, você que está me assistindo, né, agora ou depois, você precisa sentir a necessidade da salvação. Porque a Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. Aquelas pessoas que não receberam a Jesus, existe um muro de separação entre o homem e Deus. E você só pode derrubar esse muro ou transpor esse muro através do sangue de Jesus na sua vida. Você recebendo Jesus no seu coração. Você pode me dizer, pastor, mas eu já sou filho de Deus. É outra mentira do diabo. É outra mentira do diabo. Existe, preste atenção, existe os filhos de Deus e existe as criaturas de Deus. O céu não são para as criaturas. A salvação não são para as criaturas. O céu e a salvação e o nome escrito no livro da vida são para os filhos. E nós, o que nós falamos é o que está na Bíblia. Nós não criamos uma teologia humanista para agradar o ouvido das pessoas. Nós não atualizamos a Bíblia para a realidade pecaminosa que o mundo está vivendo. Nós não podemos agir como um grande líder religioso mundial, né, acabou de fazer agora, né? Porque está tão comum, está tão bom, está tão não sei o que, então vamos liberar tudo, né? Vamos mudar aquilo que Deus criou para o casamento, né? Onde a palavra de Deus está escrita lá e não muda, porque a palavra de Deus é decreto, o decreto de Deus não muda, de que o casamento tem que ser com um homem e uma mulher, né? Mas aí vem esse camarada e muitos outros e diz, não, vamos liberar, vamos abrir mão, vamos atualizar a palavra para a realidade. Não, queridos. Nós não podemos fazer isso. Seja quem for nessa terra, né, como o meu pai falava, comedor de feijão, né? Seja que comedor de feijão for nessa terra, não pode mudar a palavra. Não pode. E a palavra de Deus diz aqui
Anote aí na sua Bíblia, no seu caderninho, né, sublinhe, né? Vá perguntar sobre esse texto a quem você quiser, vá fazer um estudo profundo sobre esse texto. Mas a palavra de Deus diz aqui, ó, mas a todos, quanto o receberam. Se você prestar atenção, 1 João capítulo 1, desde o versículo 1 está falando da pessoa de Jesus, tá? Então por isso que diz aqui, mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Se ele está falando de Jesus, receberam Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. As pessoas que receberam a Jesus foram feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Você pode dizer, pastor, mas eu recebi Jesus, eu creio no nome de Jesus. Irmãos, quando nós recebemos Jesus e cremos no nome de Jesus, nós temos que andar conforme Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou está aqui. Eu não posso me dobrar diante de outros deuses, eu não posso buscar outros deuses, eu não posso crer na reencarnação, eu não posso buscar feiticeiros, mediúnicos, eu não posso, eu tenho que seguir a palavra. Eu tenho que seguir a palavra. Eu tenho que amar meu inimigo. Eu tenho que orar pelos que me perseguem. Eu tenho que ser fiel contribuinte com a obra de Deus. Eu tenho que ter uma igreja. Eu tenho que ter uma pessoa para cuidar de mim espiritualmente, a quem eu possa me referir como meu líder espiritual, meu mentor espiritual. Tudo para aqueles que receberam Jesus e creem em Jesus está aqui. Está aqui na palavra. Eu não posso seguir meras histórias de carochinha. Eu não posso. Então, amados, é preciso que eu sinta essa necessidade. Isaías 59, versículo 2. Olha só o que aconteceu com as pessoas, né, que ainda não receberam Jesus, que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida. E o que aconteceu com a humanidade a partir da queda de Adão e Eva. Diz assim: mas as vossas iniquidades, vossos pecados e iniquidades, eu já falei aqui que, né, a Bíblia fala de pecado, a Bíblia fala de transgressão e a Bíblia fala de iniquidade. Pecado é o quê? Pecado no grego é errar o alvo. É algo que acontece acidentalmente. Pecado é algo que acontece acidentalmente. Você fez sem saber, mas mesmo assim é pecado. Né? Pecado é o erro acidental. A Bíblia fala em transgressão. O que é transgressão? É você saber que é pecado e transgredir. E a justiça nossa, ela segue um pouco a Bíblia nisso, certo? Quando a justiça vê que a pessoa fez um crime e não teve intenção de cometer o crime, a pena daquela pessoa é menor. Porque é a mesma coisa de pecado, é errar o alvo, foi um acidente, né? É chamado crime doloso, né? Quando não há intenção de praticar. Aí vem a transgressão. O que é a transgressão? Eu sei que é errado, mas vou fazer. Você viu o sinal vermelho? Você mete o pé e passa, né? Você sabe que é pecado, então você transgrediu. Aí vem o crime culposo. Você sabe que era e fez de propósito. Então a pena é maior. E a Bíblia fala disso daqui que eu li agora, né? De concupiscências, de iniquidades. O que é isso? É você fazer aquilo corriqueiramente, ao ponto daquilo ser normal na sua vida. Né?
É você agir daquela forma que é errada, corriqueiramente. E aí aquele pecado se torna um pecado de estimação na sua vida. Então diz aqui, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então há uma separação, queridos, há um muro entre você e Deus. Se não houve arrependimento, se não houve confissão de pecados, se não houve uma conversão. O que é conversão? Você voltar, dar meia volta. Esse muro continua. Então pecado, queridos, é algo muito grave. A palavra pecado hoje, nessa geração, é chacota, né? Virou motivo de chacota. Virou gracejo, né? Você chegar no seu trabalho e falar, fulano, faça isso não que é pecado, as pessoas vão olhar para a tua cara e dar risada. Hoje a inversão de valores nesse mundo está terrível, né? Hoje o certo é visto como errado, o errado é visto como certo. Hoje, se uma menina dizer eu sou virgem, ela vai ser vítima de bullying. Ela tem que dizer, não, eu transo com todo mundo, gato, cachorro, periquito, papagaio, né? Eu sou panteísta, como disse um certo camarada aí da mídia, né? Eu sou panteísta, até com a árvore eu faço sexo, né? Até com árvore eu faço sexo. Aí o cara é aplaudido, ovacionado nessa geração, porque misericórdia dessa geração, viu? Eu sou de uma geração onde, por exemplo, o cantor secular, ele era bem visto, primeiro pela sua vida normal lá fora, segundo por sua voz, terceiro pelo conteúdo da canção, a letra da canção, né? Hoje não se tem mais isso. Eu acho que quanto mais o cara apronta lá fora, a mídia ovaciona, o povo ovaciona. Quanto mais a voz feia, o cara vai lá pro auge. Quanto mais erro de português, uma letra depravada, que se você passa para o seu filho, para sua neta, você tem vergonha, é que o cara é ovacionado. Que geração é essa? Misericórdia. Então, pecado tem que ser visto como algo grave. Por que grave? Se você pensar que o pecado separa você completamente de Deus e que a insistência nesse pecado coloca você num estado de rebelião contra Deus e, consequentemente, lhe conduz para a perdição eterna, você então verá que o pecado, ele é grave. O pecado, ele te afasta de Deus. O pecado te coloca como rebelde diante de Deus. E o pecado te leva à perdição eterna. Vale a pena pecar, então? Vale a pena? Terceira coisa e última, queridos, de hoje, para encerrar, né? Vamos concluir esse estudo semana que vem, se assim um bom Deus nos permitir, é que Deus tem uma solução. Deus tem uma solução para a nossa necessidade mais profunda. Nós falamos no segundo ponto que nós precisamos, né, ter essa necessidade de salvação. Mas Deus tem uma solução para a nossa necessidade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, 23, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto, melhor, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. O que é um salário? É aquilo que a gente faz por merecer, né? Você trabalhou, você quer receber. Então, o pecado, a morte é vista como salário do pecado. A morte é o pagamento do pecado. Mas a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Irmãos, vida eterna não se compra. Vida eterna é um 0800 de Deus para nossas vidas, né? E nós precisamos simplesmente aceitar esse 0800 de Deus, né? E andar segundo as regras para isso continuar em nossas vidas. E Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, né? Por meio da fé. Olha só,
Somos salvos de graça por meio da fé. O que é que eu tenho que ter? Tenho que ter fé. Ah, pastor, eu tenho fé. Mas a fé nos muda, irmãos. A fé muda nosso caráter, a fé muda nosso comportamento, a fé muda nossa atitude, a fé nos redireciona, né? E isso não vem de vós. É dom de Deus. Novamente, dom de Deus, é de graça de Deus. Então, por mais que você se esforce, né, jamais você vai conseguir obter a salvação por merecimento próprio. Tem gente que é assim, faz tanta coisa, né? Peca tanto, já fez tanta coisa errada, e aí ele sente aquele fantasma, né, da acusação, porque o Espírito Santo de Deus nos cobra, né? E aí o cara, de vez de se buscar se voltar para Deus, se arrepender, né, ter fé no Senhor, para entender que através dessa forma seus pecados são perdoados, o nome dele é escrito no livro da vida, ele vai se acabar em fazer obras, né? Ajudar orfanato, pessoas carentes. É errado isso, pastor? Não, não é errado. O problema é de que forma você faz. Se você faz isso para ter moral com Deus, se você faz isso para alcançar a salvação, é errado. Porque a palavra de Deus diz, que acabei de ler aqui, que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Depois que você consegue a fé, aí você vai fazer as obras para agradar o Senhor, né? Então, por mais que você se esforce, jamais conseguirá obter a salvação por merecimento próprio. Ninguém pode conseguir isso. Necessário, queridos, entender que a única coisa que nos proporciona a salvação foi a morte e a ressurreição de Cristo dentre os mortos. A morte e a ressurreição de Cristo dentre os mortos é que nos dá a garantia da vida eterna. Pois ele, através da sua morte, né, através do seu sofrimento ali na cruz do Calvário, através da sua atitude, da sua autonegação, né, ele pagou o preço para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Eu quero lhe dizer nessa manhã que você precisa se reconciliar com Deus. O pecado te fez inimigo de Deus, essa é a realidade. Você, enquanto continuar na mesma vida, é a Bíblia, não é o pastor Robson, não é a igreja, não são os crentes, é a Bíblia. Eu sei que estamos em uma geração, queridos, que nós queremos ouvir coisas que agradem o nosso coração, né? Tem aí pastor, coach, né, dos artistas, né, que fala aquilo que eles querem ouvir, que acalenta os seus corações. Mas a Bíblia, queridos, em nenhum momento a Bíblia ela é comparada a um travesseiro que você deita e tem um sono tranquilo. A Bíblia ela é comparada a uma espada. Ela é comparada a uma espada de 2 gumes. Ela corta aqui e corta lá. A Bíblia é comparada a uma espada que mata, mas dá vida. Então não vá para a Bíblia, né? Ah, pastor, mas lá tem a caixinha de promessa. Claro, pegaram a caixinha de promessa, só pegaram lá os versículos bonitinhos, né? Até hoje eu estou esperando a caixinha de promessa do Silas Malafaia. Malafaia disse que ia fazer a caixinha da maldição. Ia pegar todos os versículos lá, né, e colocar lá. Você abrir lá a caixinha lá e está lá. Pedro se enforcou, Judas se enforcou, vai lá e se enforca também. Está na Bíblia. Está lá, ó. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Até hoje eu estou esperando Malafaia fazer essa caixinha. Se você segue Malafaia, marca ele nesse vídeo aqui, né? E diz que o pastor Rob está esperando a caixinha, que eu vou comprar um bocado para dar de presente. Ele vai ter um cliente fiel. Então, queridos, tem muita gente assim, né? Que quer ouvir, né? E tem muitos aí. São os caras bonitinhos, são os caras que têm uma assessoria fantástica, são os caras que têm uma assessoria em todas as áreas. Tem assessoria na mídia. Então tem gente trabalhando para ele aí, ó, torta doidado, para o Instagram dele bombar,
né, para o Facebook, para as redes sociais dele bombar, para comprar seguidores. Tem uma equipe de salão de beleza para cuidar do cabelo do cara, da pele do cara. Tem uma equipe, né, que bota o cara para se vestir da forma que agrade os olhos das pessoas. Tudo isso a psicologia profissional ajuda. Palavras certas, na hora certa, música de fundo, e o povo fica... Me lembro de João, né, primo de Jesus. Como ele pregava tão bonitinho, né? Chamava o povo de raça de víboras. Me lembro do próprio Jesus, né? Como pregava também tão bonitinho, né? Rebando de fariseus hipócritas, raça de víboras, raposas. Mas hoje as pessoas estão atrás de quem fale que todo mundo é filho de Deus, que você não precisa renunciar à sua carne, que você, do jeito que você está, você entra no céu, né? Que basta você mandar uma grande oferta, uma grande ajuda para um orfanato, para um asilo, né? Que você vai estar de bem com Deus. Queridos, sinto muito, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra principal do Senhor Deus é: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependam-se e se convertam. Nós precisamos entender isso, que já foi feito, que o pagamento já foi feito, mas eu preciso me colocar dentro dessa modalidade. Preciso ter fé. Eu preciso me arrepender. Eu preciso nascer de novo. E eu preciso andar conforme isso daqui me orienta. A Bíblia diz que a porta que conduz à perdição, ela é larga. Passa tudo. Passa você por toda a sua bagagem emocional, sua bagagem espiritual. Passa você com tudo. Com seus pecados. Passa você com toda coisa. Na porta larga. Mas a Bíblia diz que a porta que nos conduz à salvação, ela é estreita, 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 estreita. E são poucos os que hão de passar por ela. Nós não podemos ter dois senhores. Ou agradamos a nossa carne ou agradamos ao Senhor. Ou agradamos o nosso coração que é enganoso, ou agradamos ao Senhor. Você precisa ter certeza da salvação. E a partir do momento que você buscar a salvação, ela vai estar à disposição, como já está há mais de 2000 anos atrás. Mas o salvo, ele precisa andar como salvo. O salvo, ele tem que andar como luz nessa terra de escuridão. O salvo, ele tem que andar como sal nessa terra de podridão. Guarde essa palavra no seu coração, queridos. Guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar? Você já fez a sua confissão? Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Você, nesta manhã, entende que precisa receber Jesus na sua vida? Você entende que nesta manhã você precisa deixar de ser criatura e se tornar filho? Se você entende nesta manhã, eu queria que você orasse comigo. E que depois dessa oração você entrasse em contato comigo. Para aonde você estiver no Brasil, eu me comprometo com você a lhe direcionar a uma igreja séria. A uma pessoa séria que vai cuidar de você, que vai discipular você, que vai orientar sua vida, a sua nova vida com Cristo Jesus. E você também poderá estar entrando em contato conosco para adquirir o nosso livro, Fazendo Discípulo, Ensinando o Caminho. Esse livro ele ensina o que eu ministrei aqui, está aqui. Todos esses estudos da nossa escola bíblica discipuladora que eu tenho ministrado nessas manhãs de domingo estão aqui.
nesse livro. Eu quero orar por você nesta hora. Talvez você esteja passando por uma luta nesse momento. Nessa hora vem dúvidas. Nessa hora vem uma guerra, vem uma enxurrada de pensamentos. Mas se eu for crente agora, eu vou ter que abandonar tal relacionamento. Se eu me converter agora, eu vou ter que parar de frequentar tais lugares. Eu vou ter que abrir mão de determinadas coisas que me dão prazer. Receber Jesus na sua vida é a coisa mais importante nesse momento. Até hoje você dirigiu a sua vida. Até hoje você mesmo deu um norte na sua vida. E eu te pergunto, você é feliz completamente? Há alegria no seu coração completamente? Você sabe que não. Por mais que você ande sorrindo, por mais que as pessoas digam, fulano chegou aqui, é como se fosse o sol. Mas só você sabe a tristeza que há no seu coração. Só você sabe quantas noites sem sono você fica. Só você sabe quantas lágrimas você derrama no seu travesseiro. Porque, queridos, as pessoas que não têm Deus na sua vida, elas têm um coração vazio. Queridos, e não há grito maior, não há grito mais horrível, não há grito mais assustador do que o grito desse vazio que há dentro dos corações das pessoas que não têm Deus. Sabe por quê? Porque dentro do nosso coração há um espaço que é exclusivo de Deus. E com a nossa vida sem Deus, esse espaço está vazio. E é esse espaço vazio que grita. É esse espaço vazio que quer ser preenchido. É esse espaço vazio que você, sem saber, de forma inconsciente, tenta preencher. E não consegue. Porque só o verdadeiro dono pode preencher. Eu quero orar por você nesta manhã. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te dou graças. Te louvo, Senhor, por minha vida. Te louvo por esse estudo. Te louvo, Senhor, pela vida das pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir depois. Que esta palavra, em nome de Jesus, vença todos os obstáculos da carne e principalmente do diabo e chegue como uma flecha fogueada ao coração daqueles que precisam ouvi-la. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Há pessoas nesse exato momento orando comigo. Há pessoas nesse exato momento que estão sentindo algo diferente. Espírito Santo de Deus, essa palavra sem o Senhor não é nada. Espírito Santo de Deus, a minha voz sem a sua atuação não é nada. Espírito Santo, tira toda a dor agora. Espírito Santo, tira toda a decepção agora. Espírito Santo, tira agora toda a tormenta. Tira toda a angústia. Tira toda a depressão, tristeza, falta de ânimo, todo medo, todo desejo de suicídio. Tira agora, Espírito de Deus. Porque a vontade de Deus para essas vidas que estão orando comigo é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor para essas vidas que estão orando comigo agora é propósito de vida eterna. Não de destruição, não de morte, não de angústia, não de vazio. Então, Espírito Santo, por misericórdia, convence essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Elas começam a sentir um fogo nos seus corações. Começam a sentir algo diferente em seus corações. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito Santo do Senhor.
mesma forma que o Senhor entrou no meu coração naquele dia. Entra no coração dessas pessoas. Que elas sintam vida. Que elas sintam alegria. Que elas sintam agora, Senhor Deus, a libertação sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Confirma os seus nomes no livro da vida, Senhor. Tua palavra diz que aqueles que vêm a Ti jamais o Senhor lançará fora. Trabalha nessas vidas. Que seja semente plantada em terra boa, Senhor. Te peço que o Senhor envie anjos nesse momento. Reforce a guarda angelical ao redor de cada vida que está orando comigo nesse momento. Para que o ladrão não venha roubar o que está sendo plantado. Para que o ladrão não venha roubar a alegria que está sendo colocada. A paz. Da direção, Senhor. Da sabedoria. Que a partir do momento que essas pessoas se levantarem desta oração, tenham uma visão do Senhor. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você que orou comigo, entre em contato. Eu quero te orientar. Indicar uma igreja no seu estado, na sua cidade, qualquer lugar do Brasil, para você estar sendo alimentado todo dia, cuidado todos os dias. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter estado conosco. Obrigado a você que vai assistir depois. Quero estar convidando você para estar seguindo as nossas programações. Hoje nós teremos o culto presencial na nossa congregação ali no Jardim Gá, Rua Lusiânia, em frente à Escola Municipal Cora Coralina, ali no bairro Jardim Gá, em Lusiânia, estado do Goiás. Quarta-feira estaremos aqui, queridos, na nossa live de oração, estudo bíblico, mais uma vez falando sobre mais um ídolo do coração, tá bom? E domingo pela manhã, se assim o nosso bom Deus permitir, nós voltaremos com a nossa escola bíblica discipuladora, concluindo esse estudo a respeito de salvação. Deus te abençoe, te guarde, fortaleça e tenha uma semana de paz em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.